Bem-vindo ao nosso canal, criançada! Já quero mandar um alô para vocês que estão nos assistindo, mamãe, papai, tio, criança, jovem, idoso, todos vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui. E se por acaso você ainda é novo no canal, queria estar te pedindo para você dar um joinha e se inscrever no nosso canal para você ajudar então a estar compartilhando para que outras pessoas também possam estar ouvindo do Evangelho de Cristo, tá bom? Hoje eu trago uma nova história com um painel novo. Foi a tia Priscila quem fez para a tia Camila e ficou muito legal e eu amei cada detalhe. E a tia queria começar, claro, como a tia sempre fala, com uma mensagem bíblica para vocês. No nosso último vídeo, nós falamos sobre as cores do plano de salvação. Já falou sobre o céu, onde as ruas são de ouro, e eu falei também sobre o pecado que faz com que a gente não vá ao céu. Eu falei que no outro momento eu falaria mais específico sobre ele. E eu queria falar então hoje sobre o pecado, né? Se você ainda não sabe o que é, hoje a gente vai falar bastante. Mas antes de falar do pecado, eu queria falar um pouquinho sobre o céu, né? É o lugar onde vamos morar, onde Deus fez como nosso Criador, e mesmo tendo a desobediência, desde Adão e Eva não surpreendeu ao Criador. Ele criou Adão e Eva, assim como ele criou a mim e a você. E quando ele nos criou, ele conhece o nosso coração. Foi ele quem fez. Tia Camila, você está tirando isso de onde? Da sua cabeça? Não mesmo, pequeno. Eu queria te convidar, então, a abrir a sua Bíblia, se estiver próximo a você. Se não, dá uma pausadinha aí no vídeo, pega a Bíblia, abre em Salmos 139. E aí você despausa o vídeo para a gente poder ler juntos, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, Salmo 139, no versículo 16. E a palavra de Deus nos diz assim: os teus olhos me viram quando eu era ainda informe, ou seja, sem forma. Cada um dos meus dias foram escritos no seu livro, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. O que o salmista quer nos dizer aqui? Quer dizer que os olhos de Deus nos viram quando nós não tínhamos forma nenhuma. Na verdade, fala que viu quando nenhum dos meus dias ainda estava escrito. Tia, como assim? Diz que antes de estar escrito, Deus já nos conhecia. Está escrito isso na Bíblia. Olha, nós lemos. Vou para um outro livro da Bíblia. Está lá em Efésios, capítulo 1, primeiro livro de Efésios, no versículo 4 e 5, diz assim: assim como Jesus nos escolheu, ou Deus nos escolheu em Jesus, melhor assim para vocês entenderem, assim como Deus nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Lembra de Salmo? Falando que não tinha forma ainda nenhuma. Aqui está falando que Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Quando? Desde a fundação do mundo. Desde quando Deus estava criando tudo. Deus já tinha nos escolhido. Mas não para por aí. Ele nos escolheu para quê? E ele continua. Para sermos santos, puros. Temos a santidade de Deus no nosso coração. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor, Deus nos predestinou em Cristo. Jesus na cruz nos amou de uma tal maneira que sabe o que Jesus fez de presente pra gente? Jesus nos deu a adoção para sermos filhos de Deus. Tá aí, ó, completa. Tá lá no finalzinho do versículo 5. Para a adoção de filhos por meio de
Jesus Cristo, segundo a boa vontade de Deus. Sabe para quê, queridos? Para que eu e você pudéssemos adorar, para dar louvor da sua glória que Deus nos concedeu gratuitamente. Olha só que versículo lindo, como eles se completam, né? Antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos criado. Ou seja, por mais que veio a queda, por mais que veio a desobediência, nada surpreendeu a Deus. Ele já tinha um plano perfeito para nos ligar novamente em sua família. E o seu plano se chamava Jesus, morrendo na cruz por mim e por você, pecador. E quando nós reconhecemos que, de fato, nós pecamos e precisávamos pagar a dívida, dívida essa que não importa nada do que a gente fazia, poderia pagar. Quando a gente reconhece que somente Deus Santo, a pessoa de Jesus, morreu por nós na cruz, nosso coração, então, passa a ser puro. E é sobre, então, isso que eu queria falar com vocês. Coração puro, tia? Sim. Já vai afastar aqui para a gente começar, então. Já demos início, né, à nossa história bíblica e aqui nós vamos dar continuidade a isso que nós falamos. É como se o nosso coração, lembra? Estivesse puro. E, de repente, com a desobediência, o nosso coração ficou dodói, todo machucado. Isso é o que o pecado faz ao nosso coração. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe o que é pecado? Vou tentar te ajudar. Pecado é tudo aquilo que a gente faz, é tudo aquilo que a gente fala, é tudo aquilo que a gente escuta, é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente vê, é tudo aquilo que a gente sente no nosso coração, como raiva, ódio, rancor, que não agrada a Deus. Tudo aquilo que eu penso, vejo, faço, escuto e falo que não agrada a Deus. Isso se chama pecado. Tia, isso é pecado? Isso é pecado. E não sei se vocês se lembram quando a tia falou, aonde há Deus, o pecado se distancia, porque Deus, sendo puro, ele não concorda com nada que não glorifique o nome dele. Assim como nós lemos aqui, ele nos fez para que a gente glorifique o nome dele. E se a gente não glorifica com as nossas atitudes, Deus se desagrada e se afasta de nós. Somente uma pessoa, chamada Jesus Cristo, para fazer essa ponte e nos ligar até Deus novamente, nos tornando então filhos. Camila vai trazer uma ilustração melhor para vocês entenderem o que o pecado pode fazer no nosso coração. Essa aqui é a Bia. Aqui está o coraçãozinho dela, tá vendo? Todo branquinho. Eu vou virar para que vocês consigam visualizar melhor. Aí está o coração da Bia. Puro, tá vendo? Puro, sem mancha nenhuma. Só que a Bia não tá ligando muito para essas coisas de agradar a Deus, louvar Ele com alegria no seu coração. E ela começou a fazer algumas coisas erradas. A Bia começou a falar palavrão, desobedecer papai e mamãe. Ela parou de ir à igreja, parou de crescer na fé, parou de ler a Bíblia, parou de orar. E começou a fazer muitas coisas que desagradavam a Deus. E quando o pecado, quando essas coisas que não agradavam a Deus entrou no seu coração, olha só como foi ficando o coração da Bia. Toda vez que ela desobedecia papai e mamãe, o pecado manchava mais o coração dela. Toda vez que ela não queria ler a Bíblia, que ela não queria orar, falar com Deus, não se arrependia do que ela fazia, o seu coração foi ficando todo manchado. E um dia, a Bia estava brincando na rua, até que passou uma
missionária e falou sobre o coração sujo, que não é isso que Deus planejou pra gente. E a Bia entendeu que tudo que ela estava fazendo, além de desagradar a Deus, deixava o coração dela totalmente sujo, doente, igual o que a gente viu, todo manchadinho. E a Bia, então, falou assim para a missionária: tia, me ajuda então para que meu coração fique limpinho, novinho novamente? E a missionária, então, falou sobre Jesus ser a água da vida. E falou com a Bia que nós poderíamos fazer uma oração pedindo para Jesus nos ajudar a tirar todo o pecado do nosso coração, nos ajudar a ler a Bíblia, que lá a Bíblia é o manual de Deus para nós, nos ensina a viver e entender o que o pecado faz com a nossa vida e nos ensina que quando a gente é uma nova criatura, filhos de Deus, o pecado já não domina o nosso coração. E sabe o que aconteceu quando a Bia orou? E convidou Jesus para morar no seu coração? O coração dela voltou a ficar puro em santidade. E a Bia entendeu que o pecado já não fazia mais domínio nenhum na vida dela. E toda vez que o pecado batia no seu coração, ele sabia que ele não ia sujar a água. Poderia ter respingos. Nós somos seres humanos ainda. O nosso coração, nosso corpo vai ser glorificado só quando a gente for morar com Deus. Mas ela entendeu que quando o pecado batesse no coração dela, ela podia falar: aqui não, Jesus mora no meu coração. Esse aqui é um recurso que a tia Camila fez para que vocês entendessem. Vou usar outro. Tá vendo essa canequinha aqui? Pretinha? Ela é como se fosse o nosso coração. Quando a gente desobedece, fala palavrão, xinga, não quer fazer as coisas que os nossos papais ou tios ou vovós, os que moram com a gente, pedem, nosso coração vai ficando assim, fugindo do plano inicial que era todo branquinho, vai ficando sem cor, sem alegria, e a gente vive amargurado. Mas quando a gente lê a palavra de Deus e a gente entende que Deus quer fazer morada e mudar essa cor do nosso coração, nos dando alegria, nós então entendemos que Jesus, a água da vida, precisa limpar o nosso coração. A gente fala tanto de coronavírus, né? A gente pede para a gente lavar as nossas mãozinhas com sabão para eliminar toda a bactéria. Só que essa manchinha aqui chamada pecado, esse sabãozinho aqui, não limpa. Somente Jesus que tira o pecado do mundo. E quando a gente pede para Jesus entrar no nosso coração, vamos ver o que acontece? Será que Jesus tira toda essa manchinha do nosso coração? Será que Jesus consegue dar novas cores para a nossa vida? Será que Jesus consegue trazer alegria para aquele coração que é triste, amargurado? Olha, crianças, tá mudando esse coração. Olha, e tem algo escrito. Somente Jesus é a nossa alegria. Somente Jesus pode dar cor a esse coração que era todo triste, todo manchadinho. E sabe o que Jesus pode fazer também? Na minha vida e na sua? Nos mostrar aquelas coresinhas lá. Como, tia? A gente passa a testemunhar através daquelas cores lá. Uma criança ou um adulto que verdadeiramente tem Jesus em seu coração, ele entende, aqui tá azulzinho, para lembrar o céu. Mas ele entende que o céu foi feito para eu e você morarmos. Pessoas que reconhecem que precisam de um Salvador,
que tem o sangue purificado, que tem o coração purificado pelo sangue do Cordeiro. A gente reconhece que nós éramos pecadores, igual esse vermelhinho que tá aí, esse pretinho que tá aí. E que através desse vermelhinho, o sangue de Cristo, nós somos novas criaturas. Assim como nós lemos aqui. E pelo sangue de Cristo, nós somos adotados para a família de Deus. E o verdinho, tio, o que significa? Fácil. Verdinho lembra crescimento. Tia, como que eu vou crescer? Muito fácil. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Olha só como é interessante como que a gente cresce lendo a Bíblia, ou seja, ouvindo o que Deus quer falar com a gente e fazendo uma oração, ou seja, a gente falar com Deus e a gente cresce. Mas se a gente não ler a Bíblia, não fizer oração, a gente diminui e a nossa fé pode acabar morrendo. Por isso que é muito importante essas duas bases na nossa vida, a oração e a leitura bíblica. Depois, quando a gente já é um missionário, né? Um discípulo de Cristo, a gente já entende a sua palavra, já estuda, já sabe explicar, a gente passa a ser missionários e a gente passa a pregar o evangelho, igual a tia Camila está fazendo com você. Entenderam, crianças? O que o pecado pode fazer ao nosso coração? Ao ponto de nos deixar doentes. E a palavra de Deus diz que o pecado precisa ser castigado. Né? Diz que o salário do pecado é a morte. E nós não queremos que ninguém dos nossos se percam e não vá morar no céu, né? Com o Papai do Céu, com Jesus, onde vamos ver face a face. Nós queremos ver todos os nossos familiares, nossos amigos com Jesus. Por isso que é importante a gente testemunhar, a gente falar de Jesus para os nossos amigos, para as outras crianças, para o papai, para a mamãe. Jesus, ele é todo aquele que pode nos salvar, nos dar esperança. E aí, eu queria então falar com você um pouquinho. Já que você entendeu toda essa mensagem, eu queria te mostrar que tem alguns passos. Se você entendeu que você precisa de Cristo no seu coração. Se você entendeu que só Ele pode te dar a alegria. E o primeiro passo, então, agora você já ouviu falar sobre Ele, sobre Jesus. O primeiro passo é conhecer a Jesus. Tia, eu já estou conhecendo. O primeiro passo eu já fiz. Qual é o segundo passo? O segundo passo é aonde nós conhecemos falar sobre Jesus, lendo a Bíblia, que é a sua palavra, o seu manual que ele deixou pra gente. Então, eu te convido agora, se você ainda não conhece a história sobre Jesus, sobre tudo que ele fez, a Bíblia é o manual, onde tem toda a história para que a gente viva bem. Tia, eu vou à escolinha bíblica, eu vou à igreja, eu leio com os meus pais, eu já conheço. Qual é o terceiro passo? O terceiro passo é, já que você está lendo e conhece a Bíblia, é obedecer tudo aquilo que a Bíblia diz. Cada mandamento, cada ordem de amar a Deus, de obedecer papai e mamãe para que seus dias se prolonguem na terra, de testemunhar, de orar, é obedecer tudo o que está escrito. E aí você vai falar assim, tia, e o quarto? Qual é? O quarto é orar, para que você obedeça mais, para que você leia, para que você entenda a palavra de Deus. E se por acaso você ainda não consegue obedecer, que você ore, pedindo para Deus te ajudar a obedecer tudo o que está em sua palavra. O quinto passo é
adorar aquele que nos salvou. Deus na pessoa de Jesus Cristo. Lembra que nós lemos aqui em Efésios que Deus nos predestinou em Jesus para sermos filhos e para louvar a glória do nosso Deus. Então, o quinto passo é adorar aquele que é santo, que é puro e que nos formou, ou seja, a nossa vida está na palma das mãos de Deus. Ele é soberano, ou seja, ele tem todo o controle. A gente só precisa descansar em Deus. E o sexto passo é fazer o que a tia Camila está fazendo aqui com vocês. É testemunhar. Testemunhar um Deus que é lindo, que ama a mim e a você. Um Deus que é puro e que ele não tolera o pecado em nossos corações. Ele é santo. Mas, ao mesmo tempo, testemunhar, falar de um Deus que mesmo sendo Deus, sendo santo, sendo puro, ele está perto de nós. Ele ama as crianças, ele se importa com vocês. E ele, então, nos ensina uma musiquinha. E a tia vai cantar um pouquinho com vocês. E se você conseguir aprender essa musiquinha, você pode testemunhar de forma cantada o que Jesus faz no nosso coração. Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Diferente, tia? Por quê? O que tem no coração que tem Jesus? Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente, mas é feliz e sorridente. Entenderam? Vamos cantar pela última vez para ver se vocês conseguem. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Vamos lá? O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. De novo. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Amém? Aprenderam? Então a tia quer ver vocês testemunhando que o seu coração agora é diferente, é feliz e sorridente. E quando as pessoas perguntarem, nossa, aquela criança está tão diferente, ela está tão feliz, o que aconteceu? É o momento da gente falar que nosso coração está feliz porque nós encontramos com Jesus. E ele, então, fez morada no nosso coração. E aí você pode aproveitar e falar, agora esse tal de pecado, aqui não. Aqui é só Jesus com a sua alegria. Amém, pequeno? Vamos orar pedindo para Papai do Céu nos ajudar a gente reconhecer quando o pecado está batendo a porta do nosso coração e a não deixá-lo entrar, para que a gente tenha a alegria da salvação em Cristo Jesus. Vamos orar? Fecha seu olhinho aí para a gente conversar com o Pai do Céu. Deus, nós te agradecemos por essa mensagem que falou e fala aos nossos corações. Nós te agradecemos porque o Senhor nos, assim como está na sua palavra, nos predestinou para a sua glória, para o seu louvor. E nós queremos viver, Pai, em comunhão com a sua palavra, com o manual que o Senhor deixou para a gente viver. Nós te pedimos, em especial pelas crianças que estão ouvindo essa mensagem, que o Senhor as ajude a reconhecer quando o pecado estiver batendo no coração delas e que elas entendam que o Senhor já faz morada em seu coração e onde o Senhor habita
não há lugar para a mancha do pecado. Que o Senhor as ajude através do Espírito Santo para que elas digam não à desobediência, a falar mal dos outros amiguinhos, a xingar, a reclamar da vida, que elas possam estar vendo no Senhor a alegria de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor preparou novos céus e novas terras para a gente morar, nova morada lá no céu, onde não haverá morte, choro, não haverá pecado, tudo vai ser perfeito e nós vamos então estar te glorificando muito mais lá no céu também. Fique conosco, nos ajude a estar falando do Senhor para todos os outros que estão à nossa volta e que o Senhor faça morada em nosso coração. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém? Beijos, crianças, fiquem com Deus e se cuidem, tá bom?